Nós estamos estudando então, pessoal, a parábola do semeador. Então a gente já comentou um pouco sábado passado sobre essa parábola. E os ensinamentos de Jesus, eles são profundos e frequentemente ele costuma, em outros trechos de seu evangelho, abordar de uma outra forma ensinamentos semelhantes. Jesus, como o maior pedagogo da história, como governador planetário, ele compreendia muito bem a dificuldade do ser humano em internalizar certas verdades, né, que vêm do alto. E ele compreendia que é preciso repetir muitas vezes certos ensinamentos para que ele possa se instalar e permanecer no fundo de nossa alma. Então, nós vamos ver, talvez em outras parábolas, talvez em outros trechos do Evangelho, ensinamentos com o mesmo fundo do que a gente já passou, mas é necessário para o ser humano. Quero dar boas-vindas a Terezinha Isolan e a dona Antoninha. Estão presentes também nesse grupo de estudo. Gostaria de pedir para o Paulo Borges iniciar a leitura para nós. Número 2, interpretação do texto evangélico. Lê todo o texto. Leia 3 parágrafos, daí a gente para fazer uma análise. Legal. Número 2, interpretação do texto evangélico. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Mateus 13:1. A expressão tendo Jesus saído de casa revela a incansável dinâmica da forma dele agir: levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, etc. E uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e perseverança. Refletindo, vemos que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída do nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos, às vezes por séculos, no culto do egocentrismo e de onde necessitamos afastar-nos sob novos fundamentos para cultuar os legítimos valores da vida. A outra informação do versículo estava assentado junto ao mar. Revelava o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Este local pode ser entendido como o mar das experiências humanas, portanto, propício ao crescimento espiritual do ser humano. A saída se deu naquele dia. Indica que sempre surge o momento ou circunstância favorável à renovação individual. Tais ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros, no dia a dia da existência, e representa bênçãos oferecida pela bondade superior, mas que depende da capacidade da pessoa a ver, ouvir, para saber aproveitá-lo com êxito. Muito bom. Então, com esse trecho aí que o Paulo leu, detalhando cada frase, cada palavra, eu gostaria de perguntar para o Wilson o que deu para entender até agora sobre essa análise do pessoal, essa equipe que redigiu esta apostila. Está fechado o teu microfone, Wilson?
Bom, repetindo, nós já tínhamos comentado um pouco disso no último encontro. E Jesus está falando da passagem, aliás, Jesus não, a interpretação da passagem do semeador. E quem escreveu não foi Jesus, mas quem escreveu certamente estava inspiradíssimos a usar as palavras, porque ele estava descrevendo um fato físico, mas transcende o que foi redigido ao que se via, pois as palavras têm significado de cunho transcendente, até espiritual. Porque diz assim, tendo Jesus saído de casa, e o texto está nos dizendo que revela a incansável dinâmica da forma de agir. Quem lê uma primeira vez não vai pensar nisso, vai apenas... Por que são palavras? Palavras são externações de pensamentos, de ideias, e é uma forma de verbalizar aquilo que nós pensamos, transformar em ondas sonoras como um código que quem recebe vai criar imagens, vai imaginar movimentos no momento em que ouve e interpreta. E no caso de dizer sair de casa, não é simples fato de sair da casa onde se hospedara, porque ele não tinha uma casa dele. Provavelmente estava na casa de Pedro. Mas aí tem um significado, né? Diz assim que é imperativo, a lição nos mostra um alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. A pessoa ficando só em casa, ela não produz nada. Ela fica, e essa casa pode ser inclusive a casa mental, porque a casa mental é onde nós nos resguardamos e nos é recomendado entrar nela para fazermos as nossas orações, entrarmos em contato com o divino, com Deus, e nos reportarmos em prece para fazermos os nossos agradecimentos e os nossos pedidos também. Mas não dentro dessa casa nós não poderemos interagir com a humanidade. Nós precisamos sair dela, entrar no ambiente em que as pessoas estão. Esse ambiente tanto é físico quanto psíquico, para entendermos o que acontece com elas e, de alguma forma, podermos interagir e, se possível, auxiliar essas pessoas. Aqui diz sair de casa não se resume à mera rotina externa, ou seja, não se resume apenas sair. Simboliza também a saída de nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhido. Às vezes, por séculos, porque há pessoas que se fecham e ficam encarnações sucessivas, reclusas em seus casulos mentais. São pessoas que são vistas na sociedade, mas o seu mundo íntimo ninguém conhece e ela não se permite interagir de uma forma mais aprofundada com as pessoas, senão a forma física. E nós, nesses momentos de reclusão, em razão do distanciamento social provocado pela prática de nos defendermos do coronavírus, estamos tendo muito tempo de reclusão, essa reclusão mental. O meio que nós encontramos é esse que nós estamos utilizando agora, seriam os encontros online ou virtuais, uma forma de sair um pouco e interagir. Aqui diz que a outra informação do versículo estava sentado junto ao mar. O que é esse mar? Ali ele estava assentado, certamente no mar, talvez da Galileia, não tenho certeza. Mas esse mar também simboliza a vida. Ele é entendido como o mar das expiações humanas. Esse é o texto. Ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. Mas Jesus estava passando por expiações? Não, ele estava sentado junto ao mar das expiações nossas. Com que objetivo? De nos instruir. Não estava ali se deleitando com o nosso sofrimento e nem fazendo como nós fazemos quando sentamos a um sofá para ver um filme e nos emocionarmos ou desenvolver qualquer tipo de sentimento. O objetivo de Jesus era, observando-nos, auxiliar-nos nessa jornada. E aqui diz, a saída se deu naquele dia, indica que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. Isso é a interpretação de quem fez a análise, né?
Porque naquele dia, se nós formos olhar, diz que nada acontece por acaso, deveriam estar ali reunidas pessoas preparadas para receber. Nós comentávamos no dia anterior sobre o tipo de terra que nós trataríamos hoje aqui, né? Que pessoas eram essas? A maioria não dá para dizer, mas alguns com certeza eram pessoas que possuíam aquilo que a parábola diz, a boa terra. Mas o texto ainda diz que sempre surge um momento ou circunstância favorável. Então era um momento favorável, porque alguns não tinham o que se diz boa terra, mas essas sementes elas não perecem como a semente da parábola. Elas podem não germinar em seguida, mas elas ficam guardadas, as pessoas vão lembrar. Mas mais importante do que as palavras é nós nos utilizarmos do exemplo, e Jesus era o exemplo vivo, porque ele atendia as pessoas nas suas necessidades físicas, inclusive curando muitos que estavam prontos para isso. E mais importante de tudo, nos deixava a sua filosofia, o seu evangelho, exemplificado no seu modo de viver. E as pessoas observavam isso, e observaram-no, e continuamos observando a história dele até hoje, pelos registros que chegam até nós. Porque se ele fosse dizer tudo o que disse na hora do testemunho, ele agisse de forma contrária, certamente tudo cairia por terra. Ele, um espírito de luz que é, né, enviado por Deus para nós como modelo e guia, não podia falhar, e de fato não falhou. Não sei se a leitura veio até aqui. É até ali, é ver e ouvir para saber aproveitá-las com êxito. Paulo Borges. Quando Jesus falava do casulo mental, onde costumamos permanecer recolhido, às vezes por séculos, ele estava se referindo à nossa vida, ao nosso cotidiano, ou uma jornada de espírito, neste caso aí? Uma jornada de espírito, de evolução, de busca, de aperfeiçoamento. Tenho a impressão que é assim, porque por séculos nós não saímos daquela, ficamos patinando na mesma situação, não buscamos a evolução. Né? A gente fica preso, então, a esse casulo mental, né? Supervalorizando matéria, coisas do mundo, coisas do homem. E, Seloni, o que seria esses legítimos valores da vida que Jesus se referia? Tá fechado teu microfone, Seloni. No final do parágrafo ele fala, né, para cultuar os legítimos valores da vida. No caso, quando a gente está no casulo mental, quando a gente está no mesmo grau de evolução, que não consegue evoluir para frente, e onde costumamos permanecer recolhidos. E a gente necessita afastar-nos sobre nossos novos fundamentos para cultuar os legítimos valores da vida, porque, por exemplo, no nosso grau de evolução, a gente ainda precisa evoluir para alcançar valores mais espirituais, mais evoluídos, né? Que ainda a gente está no mundo de provas e expiações, o nosso planeta ainda não chegou ao mundo mais regenerado. Eu entendo assim. Aí nós podemos ver que, como a doutrina espírita, né, ela nos traz assim algo atual, algo de extrema necessidade para a humanidade, que são os valores do espírito, né? A doutrina espírita, ela vem nos revelar essa condição para nós sairmos desse casulo mental que nós nos colocamos ao longo de nossas encarnações. E também tem uma parte ali que fala sobre o mar das experiências humanas. Terezinha Isolã, o que podemos entender que essa expressão ela surgiu da cultura hebraica? Né? Que Jesus, como judeu naquela época, o que ele queria transmitir?
acho que Jesus, né, com esta interpretação que está se dando ali, ele traz um outro modelo de vida, mostra uma alternativa para uma vivência melhor, uma vivência melhor entre os homens, né? Traz experiências novas. Então, não sei se vocês conseguiram ouvir o comentário da Terezinha Isolan. Ela fala que Jesus traz uma experiência nova para todos nós, né? Baseado nessas experiências de todos os humanos. E a expressão mar, ela foi utilizada também lá no Apocalipse de Daniel, que foi escrito 6 séculos antes de Cristo. Ele usou várias vezes essa expressão quando ele relatava acontecimentos futuros, né? O surgimento de novas civilizações, de novas nações, como os persas, como os gregos, como os romanos. Cada vez que surgiu ele profetizou, ele usou essa expressão, e surgiu do mar, né? Quando era a vez dos persas, ele simbolizou como um animal, como um bode, né, de 2 chifres. Aí simbolizava a união dos persas com os medos, que formaram uma nação poderosa. E quando surgiu do mar, e ele sempre usava a expressão mar, né? Um leopardo de 4 asas, e ele estava simbolizando o surgimento da nação grega, que foi extremamente poderosa e influente no mundo todo. E logo após a nação grega, surgiu um animal terrível, ele passou a chamar de um animal terrível, que foi o surgimento dos romanos, né? Os romanos, eles perseguiram muito os cristãos, então ele considerou como um animal terrível. E o João também, João Evangelista, que viveu no mesmo tempo de Jesus, 6 séculos depois, ele viu também, ele profetizou também sobre esta nação, mas ele preferiu chamar de dragão, né? Um dragão de 7 cabeças. Então, era o mesmo símbolo que o Daniel utilizou, né? Então, o mar simboliza isso, então. E Jesus também utilizou essa expressão como o mar das experiências, né? Tudo que envolve as experiências humanas. Wilson, segue na leitura, faz favor. Então, vamos lá. Assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Nos revela um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima ao Tiberíades. O local junto ao mar indica para os que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual o ponto adequado para se viverem novas experiências. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando um instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. Prossigo? Leia mais um pouco. E ajuntou-se muita gente ao pé dele.
de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem ajuda outros corações em torno de si, sem restrições de qualquer natureza. Dessa forma, a multidão carente de segurança e amparo aproxima-se de Jesus, atraída pela sua vibração de amor. Eu saí um pouco aqui para permitir que o Nelson entre. Voltando. Da mesma forma, os princípios da caridade nos indicam que os laços de simpatia são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com Cristo. Sendo assim, é normal sejamos solicitados, buscados. Como a caridade extrapola qualquer horário para ser exercida, é imperioso manter o espírito pulsando na cadência da doação, porque o amor, sustentáculo do universo, pulsa em ritmo de eternidade, onde quer que se manifeste. A doutrina espírita nos auxilia esclarecendo. A vida pródiga de sabedoria em toda parte. Demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno também sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Vamos analisar então essa parte aí, pessoal, que o Wilson acabou de ler. E Paulo Borges, tu conseguiu detectar que mar é esse que Jesus estava assentado para dar esse ensinamento a essas pessoas? Esse mar é assim, eu não sei, eu entendo mais ou menos assim. É o mar assim das dificuldades, das vicissitudes da vida, do estágio evolutivo que ele estava. Então Jesus desceu chegou nesse ambiente para esclarecer, para trazer a mensagem, sim, a nova era de esclarecimento a essa evolução desse povo que estava ali, que seria o quê? A multidão de pessoas nesse estágio evolutivo. Não sei se é mais ou menos isso. Exatamente, E esse mar estava próximo a uma cidade de Tiberíades, né? E na época de Jesus, Tibério César era o imperador romano, então essa cidade provavelmente tinha sido fundada em homenagem ao Tibério César, que era o imperador romano. E o texto fala também que ele se assentou sobre uma embarcação, sobre uma canoa, que, segundo o Severino Celestino, todo o mestre judeu, ele tomava uma posição de sentado para proferir os seus ensinamentos, para transmitir às pessoas aquilo que ele desejava. E Jesus, como um grande mestre, não fugiu à regra, né? Ele pegou e se assentou sobre essa canoa para realizar esses ensinamentos. E o que nós podemos entender, Wilson, sobre os ensinamentos estarem aos ajustes necessários consoantes a manifestação da lei de causa e efeito?
Em que parágrafo está isso aí? Está no primeiro que tu leu ali. No final do primeiro. Ah, no final, tá. Vamos ver. Consoante a manifestação da lei de causa e efeito. O instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários. Ajustes necessários são aqueles que nós não podemos fugir. A lei de causa e efeito é uma lei que diz que todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Nós podemos, se quisermos, levar uma vida descompromissados e até fazendo coisas não muito saudáveis, mas fatalmente essas coisas gerarão efeitos, isso tanto no campo físico como no campo moral, campo mental. No campo físico, por exemplo, uma pessoa jovem se torna sedentária, só come alimentos saborosos, mas não nutritivos, de fácil preparo e de fácil aquisição e até de preço baixo. Não se preocupa muito com a saúde e não sente os efeitos. Está ali se divertindo, vivendo um dia depois do outro, relativamente feliz, mas isso é uma causa que vai gerar um efeito. O corpo aguenta um certo tempo e depois adoece. Um exemplo que eu estudo bastante, que é a questão do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. A pessoa, quando se alimenta com um alimento excessivamente energético, inunda o sangue de açúcar. Isso demanda uma carga extra de insulina que o pâncreas produz. O que vai acontecer? Passados 20, 30, 40 anos, o organismo vai sofrer, porque todo esse tempo ele esteve corrigindo esse processo. Dentro das células tem as mitocôndrias que acabam se tornando ou resistentes à insulina, e aí nós vamos precisar de mais insulina ou de medicação adequada, de trocar de alimentação, fazer exercício físico para queimar caloria que não fizemos antes. É um efeito. Um outro, o pâncreas, de tanto produzir insulina devido ao excesso de demanda, cansa e começa a produzir menos. É uma segunda causa imediata. Mas a causa primeira estava lá nas práticas que nós adotamos quando jovem, aqueles que têm tipo 2, que não é meu caso. Meu caso é tipo 1. O tipo 1 já é um diabetes que a pessoa não provocou ele nesta encarnação, porque ele é uma doença autoimune. O nosso próprio organismo entende como células estranhas, ilhotas de Langerhans que estão no pâncreas que produzem insulina. E aí destrói-nas, e nós não temos mais produção de insulina. Aí precisamos injetar. Então esses não são culpados. Não existe nada que nos aconteça que não seja fruto da lei de causa e efeito. Se essa causa não está nessa encarnação, está numa encarnação anterior. Então, tudo aquilo que nós procurarmos as causas agora, por que eu estou passando por isso? Eu faço análise da minha vida e não encontro resposta, certamente a resposta está em alguma coisa que eu fiz na encarnação anterior. E daí o texto diz, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito se manifestava naquelas pessoas consoante o que fizeram em outras encarnações ou até mesmo naquela própria. Então, Jesus veio para nos esclarecer a esse respeito. Ele aguardava um instante de atender esses espíritos necessitados. Porque tem muitas pessoas que não querem ouvir. Tem tantas pessoas, hoje a gente fala... hoje mesmo eu estava ao mercado, quando vim no nosso carrinho tinha uma garrafona de Coca-Cola. Já estava no caixa, eu digo, mas vamos comprar isso? Mas alguém pede, né? E aí a pessoa parece que é um carrasco quando não compra. As pessoas bebem e não sentem nada. Estão gerando uma causa que vai produzir algum efeito. Sabe como é que acontece essas coisas? Isso acontece tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Uma vez vi um palestrante dizer assim, você pega uma barra de ferro, coloca dentro de um tanque de água,
e deixa essa barra de ferro alguns minutos, algumas horas, ou até um dia ou mais, e daí tira. Tu vê alguma coisa? Não vê nada, a barra está perfeita ainda. Aí mergulha a barra de ferro e esquece, deixa passar anos, décadas. Aí vai lá e tira a barra para ver. Ela vai estar deteriorada, vai estar oxidada, em processo até de decomposição, embora bem resistente no começo. Isso também acontece conosco, tanto no físico quanto no psíquico. As pessoas podemos violentar o nosso corpo, comendo erradamente, não fazendo exercício, e não sentir nada. E o tempo vai passando, mas um dia vem a conta, que é o efeito. E da mesma forma no campo espiritual, nós podemos fazer coisas erradas, que nós sabemos que a consciência não concorda, e continuar errando. E nada nos acontece. Mas um momento, a consciência vai nos cobrar. Se não nessa encarnação, numa outra. E outra coisa também. Ao nós violentarmos a consciência, geralmente nós fazemos isso, nós entramos num padrão energético que nos faz mal. Mas nós temos o duplo etérico que filtra essas energias, tanto do espírito para o corpo, como vice-versa. Mas alguma coisa passa e vai se acumulando o que vem das nossas atividades aqui no perispírito. E isso redunda numa doença perispiritual, do corpo espiritual. E que para ser curada só tem um caminho, tem dois, né? Mas o mais comum é ser drenada através de uma manifestação de uma doença física. Então, essa energia vem do perispírito e acaba se manifestando no corpo como forma de doença e vai sendo drenada. É uma limpeza que se faz. Então, aqueles que estão passando por esse processo, saibam que estão sendo curados espiritualmente. Só tem que cuidar para não alimentar ainda mais essa doença com energias deletérias daqueles que se revoltam, que não sabem, se acham vítimas e que alguns até condenam a divindade pelo que passam, não entendem o que está acontecendo. Então, nós precisamos entender o Evangelho de Jesus para sabermos que todo efeito tem uma causa e que existem dois caminhos. Eu falei num, que é esse da doença física, e o outro é o amor, que é muito mais eficiente. Por quê? O amor, quando nós fazemos alguma coisa por amor, nós produzimos uma energia tão boa que ela vai penetrando em nós e ocupando o espaço das energias deletérias. Kardec diz que como é que se faz a cura? Substituindo uma molécula malsã por uma molécula sã. E da mesma forma, a cura espiritual assim é procedida, tudo. Substitui aquelas energias. E com o tempo, eu gosto de usar uma experiência, tu tem um copo de água suja, e para você substituir essa água suja sem virar o copo, que seria o perispírito, né? Você vai jogando água limpa dentro, gota a gota. Cada boa ação tiver um campo energético positivo que vai ocupando espaço. E o que sobra vai sendo jogado para fora. Quando você menos espera, só tem água limpa, só energia limpa em nós. É isso que nós precisamos entender. E o Evangelho de Jesus é uma fonte sem igual para esse fim, porque ele nos orienta o melhor caminho para atingirmos essa meta, a meta da cura espiritual e, consequentemente, a cura física. Nelson, eu gostaria da tua opinião. Naquele momento em que Jesus se sentou na embarcação, ele se colocou na condição de semeador. E justamente é a parábola do semeador que ele estava transmitindo e ensinando aquelas pessoas. E aquelas pessoas, que tipo de terra elas representavam referente a essa parábola? Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer, como eu cheguei agora, eu fiquei meio perdido aqui em que parte do texto está isso aí, né? E aí, então, passaria a palavra para outra pessoa.
Celoni, passar para ti então a mesma pergunta. Tu pode repetir a pergunta? Jesus, ele se colocou naquele momento na condição de semeador, né? Ele saiu da casa mental, né? E convidou também as pessoas a saírem do seu casulo mental e passou a ensinar aquelas pessoas, atraindo elas pelo seu magnetismo superior. E que tipo de terra essas pessoas representavam, referente à parábola, né, que nós estamos estudando. Referente à leitura da semana passada, né? Eu acredito, assim, que seja a terra fértil, que nós tínhamos falado sobre a semeadura no meio das pedras, onde se criou os espinhos, e no momento que Jesus parou, se assentou, saiu do seu casulo mental, né? E assentou-se para conversar com as pessoas. Naquele momento ali, as pessoas eram terra fértil, estavam escutando Jesus e aprendendo seus ensinamentos. No caso, ele estava semeando para que depois germinasse os seus ensinamentos. Assim, era o intuito dele, como sempre foi, né? Dependendo das pessoas que iriam ou não corresponder ao seu êxito ou não. Não sei se deu para entender. Sim, compreendemos. Paulo Borges, tu gostaria de ajudar nessa questão aí? Pois é, tem assim, a gente às vezes fica pensando, eu pensei logo que não era uma terra boa, era uma terra sendo preparada, sendo jogada, mas ela precisava ainda, digamos assim, de um adubo, de um preparo, de um auxílio, porque, mas não sei, de repente já era terra boa. Eu fiquei em dúvida sobre essa questão também. Ei, Nelson, já conseguiu entender a linha de pensamento? E a tua opinião aí? Devemos considerar que era um grande número de pessoas, né? Agora eu entendi o caminho que estão levando. Só que eu ainda não me situei em que momento era. Pessoas na época de Jesus. Ele não estava falando para os discípulos e apóstolos, né? Eu considero que apenas os discípulos e os apóstolos acho que estavam preparados ou seriam a terra fértil, a terra boa. Tanto que só para eles que ele, como dizer assim, explicava mais detalhadamente. Fica ainda a dúvida aí para mim. Vou acompanhar o Paulo, fica na dúvida. Wilson, pegando esse gancho aí, qual é a tua opinião? Havia todo tipo de terra. Tanto que ele mesmo diz, né? Eis que o semeador saiu a semear. Vamos botar aqui para aparecer na minha gravação. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falando-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Nós comentamos isso na semana passada, até o Paulo estava junto, né? Aquelas que caem ao pé do caminho, até o Paulo utilizou a expressão, e que era que Jesus usou, porque era da época. Mas o Paulo, quando jovem, ainda trabalhou na terra, e até você se perguntou como é que fica quando as pessoas transitam por um caminho só, e nós temos a tendência de repetir a mesma trilha, forma uma trilha, um caminho. Se cair alguma semente ali, ela não vai produzir. E quando semeavam, a parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Antes que germinasse, nem enterrada foi. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Pedregais, o que é? Às vezes forma uma camada de terra por cima, mas por baixo é pedra, ou pedregulho, ou rocha mesmo.
Então não tem profundidade muito a terra. A semente nasce e logo morre. E isso é um símbolo do que são as pessoas. Muitas pessoas ouvem o evangelho, se entusiasmam com o que ouvem, ou leem e se entusiasmam com o que leem. E aquilo penetra neles e até nasce de imediato. Mas como não há raiz suficiente, aquilo acaba morrendo em seguida, a pessoa desanima, desiste, vai para outro rumo. E aí, mas, vindo o sol, queimou-as e secou, porque não tinha terra. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa e deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Então, nos apóstolos, certamente a 100. Mas nós não devemos considerar apenas que os frutos sejam sair pregando o evangelho, mas vivenciá-lo. Há muitas pessoas que vivenciam o evangelho e são desconhecidas, não se tornam públicas. Elas atuam num lugar onde não é divulgado o seu agir. E às vezes são pessoas que produzem 100 por 1. E outras produzem um pouco menos, 60, outros 30. Claro que isso tudo é só um simbologismo. As pessoas que produzem 60 ou 30 são aquelas que não estão usando toda a sua potencialidade ou o seu tempo disponível. Ou porque se ocupam com outras coisas, ou porque ainda não estão com vontade suficiente para produzir o que são capazes de produzir. Então, Jesus falava para todo tipo de pessoa. Tinha pessoa que só ia lá para bisbilhotar e tentar jogar ele em armadilhas, faziam questionamentos como aquele se deveria pagar os impostos a César e tantos outros. Esses não tinham nem a terra do caminho, eram espíritos ainda despreparados, egoístas e voltados para as práticas exteriores, não entendiam as questões espirituais. Mas Jesus falou para quem estava ali, todos ouviram. No encontro passado foi perguntado se Jesus escolheu alguém para falar. Ele não escolhia para falar, mas escolheu um povo. Nesse povo tinha mais espíritos preparados para recebê-lo. Mas ele sabia, ele não fez isso porque ele desprezava o resto do mundo. Nós, inclusive, não somos daqueles chamados os escolhidos, os filhos de Israel. Nós somos quase que a totalidade oriundos do paganismo, de outros povos que adoravam diversos deuses, ou até nenhum deus, mas não éramos hebreus. Os hebreus eram o povo escolhido, porque eles já tinham um Deus, a ideia de um Deus único, e tinham bastante desenvolvido a compreensão das questões espirituais. E ali tinha gente que tinha as terras boas. E a melhor terra, acredito eu, seja a de Saulo, que se tornou Paulo, que trouxe para nós o Evangelho de Jesus, saiu a pregar, repetindo quase que literalmente a vida de Jesus, tanto que ele disse assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse sim produziu 100 por 1. Não sei se é possível produzir mais de 100 por 1, mas seria esse da melhor terra. Mas, resumindo, havia terra de todo tipo. Paulo Borges, eu sei que tu é um estudioso dessa área aí. O Wilson falou ali que Saulo se tornou Paulo. Ele trocou de nome conforme nós aprendemos, ou por que houve essa mudança aí? Ele fez uma transformação. Ele tem aquela passagem que diz: caiu em si. Como ele era um trabalhador, ele cumpria as leis que ele conhecia. Quando ele conheceu, ele era chamado aquele quente, aquele que ia com destemor assim para o trabalho. Mas quando ele viu que estava equivocado e conheceu o Cristo e foi convidado, ele também seguiu com o mesmo denor, com a mesma determinação. Mas ele teve que fazer essa transformação, por isso que ele foi parar lá no deserto, fazer aquela
não me lembro o nome agora, mas fazia essa transformação, fazia esse recolhimento interior para vir com humildade, com mais, para poder daí fazer o seu trabalho, a qual ele, claro, que esse era uma terra boa, que nem o Wilson falou, então foi mais fácil para ele, porque ele tinha esse conhecimento intelectual, e daí com a doutrina de Jesus, para ele foi mais tranquilo, assim. O raciocínio de vocês está correto. Eu estive estudando recentemente sobre esse aspecto, né, do nome de Paulo. E o nome original dele era Saul Paulus. Ele tinha esse nome Paulus porque ele era cidadão romano. Ele tinha cidadania romana também. E nesse momento da transformação dele, ele resolveu adotar esse nome romano, que tinha um significado especial, né, conforme o Paulo Borges falou ali, que ele se transformou na humildade e significava o pequeno, né, o pequenino. E já o Saulo, não. Saulo significava o grande, já era um nome do idioma hebraico, em homenagem ao rei Saul. O rei Saul, ele foi o que passou o reinado dele para Davi, 1000 anos antes de Cristo. E ele era muito considerado entre os hebreus. E muitas pessoas colocavam o nome dos filhos em homenagem a esse rei Saul. Por isso que é Saulo, né? Em referência a Saul. Aí depois ele, com essa transformação dele, ele escolheu o nome de Paulo, que em romano é Paulus, né? Tem o U e o S no final. Então é uma história interessante, né? O nome dele mesmo tinha 2 significados, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Só para fixar, então, quer dizer, ele não teve um batismo que mudou o nome dele, ele simplesmente ele já tinha, vamos dizer assim, esses 2 nomes. Um era nome judaico, que é o Saulo, e o outro era nome, por ter cidadania romana, ele tinha o nome de Paulo. Isso, Paulus. Ah, e a partir dali, então, devido ao significado maior ou menor, ele adotou outro. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu também não tinha ouvido. Recentemente um vídeo do Severino e ele esclareceu isso. Porque existe muita confusão, as pessoas entendem que ele mudou de nome, né? Assim, pegou um nome que não pertencia a ele. E eu já tinha visto os evangélicos, estudiosos do evangélico, os teólogos, né, falar a respeito disso. Daí eu tive confirmação agora com esse vídeo aí. Vamos na leitura, então. Seloni, segue para nós. Qual parágrafo que parou ali? Não. Naturalmente. Terminou na causa e efeito? Espera aí, então, mais para baixo. Naturalmente, estou perdida, que eu voltei um pouco o texto. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. A frase seguinte mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender com segurança. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13:3. Continuar? Continua mais um pouco.
A utilização de parábolas para ensinar indica que Jesus se encontrava perante uma multidão heterogênea, imbuída do desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver verdades espirituais em toda a sua plenitude. O ensino por parábolas lhes atendia às necessidades imediatas, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Eis que o semeador saiu a semear. É expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional. Semear sempre o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar resultado dessa semeadura. Para tanto, é preciso abrir as portas do coração e sair do casulo cristalizado das conveniências, alimentadas e realimentadas ao longo dos tempos. Então vamos fazer E uma quando análise. semeava... Celoni, vamos fazer uma análise desse Tá bom. trecho agora, que a Celoni leu. Tá. Wilson, nós podemos observar que estamos na última hora, né, de um ciclo evolutivo da humanidade. E o Evangelho fala dos trabalhadores de última hora, que se estende a todos os trabalhadores de boa vontade, de diversas religiões, inclusive, e de outros ramos da sociedade. Aonde se encaixam esses trabalhadores de última hora nesse processo evolutivo aí, referente a essa semeadura divina para todas as almas? Nós entendemos que trabalhador da última hora não é aquele que não quis fazer nada e deixou o tempo passar, mas aquele que sempre teve boa disposição, mas não havia sido convidado para ir trabalhar na seara do Senhor. O Senhor saiu e chamou alguns trabalhadores na primeira hora. E depois, passado algum tempo, chamou outra turma, e ao final chamou a última turma. E pagou a todos o mesmo valor. E os primeiros se incomodaram, porque achavam que para eles era devido mais. E o Senhor disse que não causava dano nenhum. Se aprazia ele a pagar aos últimos tanto quanto aos primeiros, ele poderia fazer, não era a opinião do servo que ia mudar. Mas o que isso quer dizer? Aqueles que estavam preparados para trabalhar, não trabalhavam porque não tinham trabalho. Então eles foram chamados na última hora e produziram o que podiam. Mas agora, se a pessoa ficar recusando o trabalho e quando chegar perto do fim, um exemplo, quantas pessoas são chamadas para produzir coisas boas, para trabalhar em obras beneficentes, para trabalhar como difusores do Evangelho de Jesus, verbalmente e por exemplo, mas estão preocupados com o trabalho físico, e aí ficam prorrogando, ou quando me formar, quando me casar, quando me aposentar. Aí, quando estão velhos, vão fazer aquele serviço que adiaram por tanto tempo. Será que eles merecem o mesmo salário daqueles outros que foram, desde quando tiveram conhecimento do Evangelho de Jesus, laboriosos? E esses no caso será Deus, né, vai dizer que malbarataste o teu tempo, volta e aprende de novo, então te darei trabalho. Então o trabalhador da última hora não é quem estava parado, porque queria,
Mas quem não produzia, porque não foi chamado ao trabalho, não foi lhe dado oportunidade de trabalho, ou porque não conhecia o Evangelho de Jesus. Porque não pensemos nós que todos conhecem. Mas não precisa também conhecer o Evangelho de Jesus para ser uma boa pessoa. Doutrinas filosóficas para o bem existem no mundo inteiro. Se a pessoa tem boa inclinação, boas tendências, em algum momento ela entra em contato, porque todos esses grandes espíritos que criaram religiões no Oriente, em outras partes do planeta, são prepostos de Cristo. E pregaram de acordo com a capacidade de compreensão daquele povo, a filosofia do povo, a cultura. E grande parte dessas pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus. Mais da metade da população da Terra não é cristã. E dessa menos da metade que se diz cristã, a maior parte é só verbalmente. Tem pessoas que só vão à igreja para batizar uma criança, ou para fazer um velório, ou num casamento. E o resto por meras formalidades. Elas não estão preocupadas em aprender o que os pregadores ou os padres falam e colocar isso na vida. Tanto que não difere, você pode olhar pessoas das mais diversas religiões, até dentro do movimento espírita. O comportamento lá fora não difere muito de uns dos outros. Tem alguns radicais que, até no modo de vestir, a gente percebe que são diferentes. Mas o que dá diferença mesmo é o comportamento. Como é que a pessoa é em sociedade? Ela é uma pessoa que respeita o direito do próximo, é laboriosa, dá o seu melhor em bem da comunidade, para bem de todos. Ela segue o Evangelho de Jesus no seu agir, não procura tirar proveito da situação, nunca logrou ninguém. Esses são os trabalhadores da última hora. Agora, a maioria não é porque está vinculado a uma religião ou uma filosofia qualquer que se pode julgar um trabalhador mencionado por Jesus. Então, nesse momento de transição, e nós sabemos que existe uma seleção aí, em que aqueles que não acompanham o progresso moral necessário para que o mundo possa se enquadrar como um mundo de regeneração, onde não predomine o mal, mas o bem, então essas pessoas que são mais propensas ao mal do que ao bem não vão poder, por mais que se empenhem agora no último momento, ser enquadrados como trabalhadores da última hora. É preciso uma transformação radical. Eu não estou dizendo isso para que as pessoas desanimem, porque a pessoa fazendo uma autoanálise, às vezes se julga muito inferior, sem virtudes nenhuma. Eu conversei há um pouco tempo com um espírito que se intitula Pai Inácio. E ele falou que nós devemos valorizar as virtudes. Nós somos muito bons em apontar defeitos dos outros e também nossos. E quando a gente fala a respeito das palavras de Jesus, muitas vezes nós temos a tendência de jogar a ideia de que todos estamos errados e que temos muito defeito e que não poderemos estar no mundo de regeneração. Se fosse assim, ia ficar muito pouca gente. O que eu estou falando que são esses trabalhadores que não podem se enquadrar na última hora são aqueles que arrastam as pessoas para o caminho errado, ludibriam as pessoas, trazem informações erradas, algumas como é que são, até hoje eu vi alguém falando, me lembrei dos sofistas. Eles jogam algumas verdades permeadas de grandes mentiras para fazer aceitas suas mentiras, e as pessoas aceitam e seguem-nos, cometendo grandes equívocos, e daí esses sim que são os perniciosos. Esses precisam recomeçar lá o aprendizado de novo. Mas uma parcela expressiva de nós já avançou bastante. Se nós não tivermos referências negativas, apenas referências positivas, bons exemplos, nós os seguiremos com certeza. Então, haverá uma limpeza. E as pessoas de boa vontade vão continuar nesse mundo de regeneração sem as perturbações provocadas por esses que não querem trabalhar. Que não são os trabalhadores de última hora. São aqueles que se negam. O de última hora, volto a dizer, é quem não produz por falta de oportunidade. E tem muitas pessoas que nem cultura sequer têm. Às vezes não têm acesso por falta até de conhecimento.
Ainda, não me lembro se foi ontem ou quando é que foi, eu conversava com alguém a respeito da nossa família física. Como é que nós evoluímos? Eu demorei bastante para fazer uma faculdade. Aí, naquele momento em que eu estudava, terminei o ensino médio, não tinha conhecimento de algum meio de fazer uma faculdade, senão a paga, e eu não tinha dinheiro. Eu não fazia. Depois consegui passar no concurso público de nível médio, e lá consegui recursos para fazer a minha faculdade. Mas hoje existe bastante possibilidade. Sei que existem algumas dificuldades, mas as pessoas que têm orientação conseguem avançar. E isso também no meio religioso. Às vezes as pessoas não sabem nem como aprender, como fazer alguma coisa, como se instruir, não têm acesso. É preciso disponibilizar a essas pessoas. As pessoas de boa vontade vão fazer quando tiver possibilidade de acessar o conhecimento e de ter condições de realizar um trabalho, ele for colocado na seara para trabalhar. Esse é o trabalhador de última hora. Muito bem, o Wilson explanou muito bem a respeito dessa condição dos trabalhadores de última hora. E nós podemos observar que a semeadura de Jesus, ela se prolonga no tempo. Há quase 20 séculos, está próximo de fechar 20 séculos, é que ele iniciou essa semeadura aqui na Terra. E os trabalhadores de última hora, que estão engajados realmente no trabalho do bem, isto em todas as áreas da sociedade, né? Na educação, na medicina, na ciência e na religião, na cultura, em todas as áreas. Esses trabalhadores, provavelmente, eles passaram por diversas etapas desses solos aí. E agora eles estão se tornando solo fértil e estão dando frutos. Então, o semeador, ele é incansável, né? E ele não abandona ninguém. E esses que serão degradados aí, que o Wilson falou, no período de separação do joio e do trigo, o que o semeador fará com eles? Paulo Borges, essa eu passo para ti. Tem vários, na casa do Pai, há muitas moradas, né? E daí, conforme a condição evolutiva de cada povo, de cada comunidade, de cada indivíduo, ele vai ser, assim, meio que encaminhado pelas suas vibrações para esses mundos condizentes com a sua evolução espiritual. É um processo, assim, de, como é que eu vou dizer, separação pela vibração de cada um. E, Paulo, eu tenho ouvido pessoas falarem, né? Ele é um dos amigos do Chico lá, que Jesus é o governador planetário, né? Mas ele levantou a seguinte questão: Jesus é o governador planetário somente do nosso planeta? Ou ele tem condições de governar outros planetas, inclusive? É que tem, assim, vários espíritos crísticos, né? E esses espíritos crísticos têm uma evolução bem parecida. Então, digamos assim, claro que ele pode governar, pode, assim, dirigir espiritualmente um outro planeta, porque os planetas têm parecidos com a Terra, têm parecido, assim, na evolução da Terra. Então, eles podem, sim, eu acho que podem. Até, inclusive, pessoal, foi levantada essa hipótese. O Emmanuel, ele fala no livro A Caminho da Luz, que existe uma grande afinidade do planeta lá de Capela com a Terra, né? E esses estudiosos da doutrina, eles através do estudo e das hipóteses, eles afirmam que Jesus poderia estar governando mais de um planeta. E que lá de onde os capelinos vieram, Jesus também seria o governador daquele planeta, devido a essa grande afinidade. Porque é uma série de condições físicas, espirituais, que envolve tudo isso, né? Para que haja essa condição de haver essa imigração de almas.
por isso que eu perguntei para onde vão esses que vão ser excluídos do planeta. O semeador poderá, não estou afirmando que vai, né? Porque são informações novas, né? Poderá também continuar semeando para aquelas almas, para os mundos onde eles forem enviados. Porque Jesus, ele afirmou que ele é o alfa e o ômega, né? O início e o fim. O início e o fim do quê? Da nossa caminhada evolutiva. Então, ele não vai interromper no meio e nós vamos passar para outro Cristo. Até poderia, mas pela mensagem que ele transmitiu, eu entendo que ele ficará conosco até o final da nossa caminhada evolutiva. Até o fim. Mas aí, César, tu falou de semeador, falou de terra, mas não falou a semente, da onde que vem essa semente? Qual é, assim, a qualidade dessa semente? Pode falar, Paulo. Então, eu sei que tu tá sabendo. Pode transmitir para nós. Não, eu só sei que ela é divina. É uma procedência, assim, divina. Agora, pedir para você dar uma comentada sobre isso. E aí, Wilson? O que você entende dessa semente aí? Que semente é essa? As sementes são as leis de Deus. Só que nós entendemos as leis de Deus gradativamente. A questão 621 do Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Mas a lei de Deus, ela não é progressiva, ela é permanente. Só que nós não a entendemos toda. A lei de Deus trazida por Moisés, por exemplo, no 10 Mandamentos, era revelada de acordo com a capacidade de entendimento das pessoas e permanece. Mas se formos olhar ali, tem coisa que hoje já não seria concebível. Por exemplo, quando ele fala não desejar a mulher do próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu jumento, ele deixou essa lei para os homens, parece que não era para as mulheres. Deveria dizer também, e a mulher também no desejo o marido da próxima, parece que a mulher não tinha desejo. A mulher era um objeto comparado a um servo, que imaginava um ser inferior, e ao jumento. Então, mas agora nós entendemos, com a vinda de Jesus, que todos somos iguais. Até a vinda de Jesus, e prosseguiu por algum tempo, porque as ideias novas não são aceitas de imediato, as mulheres nem sequer sentavam à mesa com os maridos. A mesa era baixinha, mas mesmo ali elas não chegavam, só chegavam para servir. Não podiam falar, a sua ideia não era ouvida. O próprio Paulo depois dizia que as mulheres não deveriam falar na igreja, se tivesse alguma dúvida, procurasse o marido em casa em particular. Era costume da época. Então, eu volto a dizer, as sementes são as leis de Deus. E quem tem capacidade de semear são aqueles que a entendem melhor. E aí é gradativo. Para chegar a entender na perfeição, temos que chegar a um patamar semelhante a um espírito crístico. Nós ainda temos muitas influenciações de atavismos nossos, de sincretismos, que interferem na interpretação da nossa lei. Nós viemos quase todos de religiões que pregavam céu e inferno, como lugares delimitados, e depois inventaram o purgatório, que era um meio termo, e daí a gente percebe que dentro do movimento espírita ainda agora nós temos um umbral, que seria uma espécie de purgatório, e aquela ideia de jogar os condenados para o inferno como uma espécie de vingança, ele fez, eu não fiz, eu gostaria de fazer, mas por uma questão moral não fiz, então ele tem que ir para o inferno. Seria uma vingança que Deus faria em nome da humanidade, tudo equivocado. Deus não joga ninguém para o suplício eterno. Nós temos a lei de causa e efeito, que acabamos de falar recentemente, e que produz as consequências, boas ou más, de acordo com a causa. Então, nós temos que aprender a usar essa boa semente da lei de Deus, ensinando que tudo tem consequência.
Você não tem que amar o próximo para agradar a Deus ou para cumprir um dever com o Evangelho. Não. Você deve amar ao próximo porque isso te vai fazer bem para a sociedade. Uma sociedade organizada em que todos se amam beneficia todos que estão dentro dela. Agora, se eu estiver numa sociedade voltada só para mim e para os meus, e não me importar com os demais, eu não terei nem sequer segurança, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como consequência do egoísmo. Enquanto houver egoísmo, a sociedade não terá sequer segurança, disse Kardec. E é um fato. Nós precisamos vencer. E Kardec estava semeando a boa semente. E é o que nós devemos fazer também. Continuar utilizando a melhor semente que somos capazes de manipular. Porque, como eu disse, o entendimento da lei de Deus é gradativo. E com a evolução a gente vai entendendo melhor. Essa questão do Paulo é muito profunda. Ensinamentos divinos. Nelson, lei é a mesma coisa que ensinamento? Lei. Pergunta interessante. Quando isso fala em lei divina e ensinamento divino é a mesma coisa? No contexto, no meu parco em conhecimento, dá a impressão que é a mesma coisa. Porque, vamos dizer assim, o ensinamento vai levar ao entendimento da lei. E o conhecimento dessa lei, em vivenciando adequadamente. O Evangelho, o original, né, ele diz assim: não vim destruir a Torá, mas lhe dar seguimento. Né? O original diz Torá, não adianta fazer essa cara, Nelson. E todo mundo, né, houve uma tradução para a lei. E o próprio Haroldo Dutra Dias, ele fala que Torá não é lei. Torá é ensinamentos. Por isso que eu levantei essa questão, né? E existem leis mesmo, que são as leis naturais, né? Leis divinas naturais, que o Wilson falou ali. A de causa e efeito é uma delas, né? Mas os ensinamentos é diferente. E o que Jesus trazia para nós era ensinamentos, né? Então, aquelas chamadas leis mosaicas eles eram ensinamentos de Moisés, que eram baseados na Torá. Que a lei ela é fechada, né? Ela é taxativa, ela não deixa margem para uso do livre-arbítrio, quando abrange ensinamento. Mas quando abrange o cumprimento da lei física, que seria a lei de causa e efeito, né? Ou outras leis, aí sim, aí é lei divina mesmo. Então, por isso que é bem complexo. Essas sementes aí que o Paulo levantou, que vieram do alto. No caso de Jesus, eu entendo que seria mais um ensinamento, né? Não uma lei. Não algo taxativo. Eu gostaria de fazer também mais umas colocações no sentido assim. Então, trabalhadores de última hora, né? Para ser de última hora, precisa entender o que é última hora do quê? Não sei se... eu vi que existem pesquisadores, assim como Haroldo Dutra Dias, tentando entender o que é essa última hora, né? Que muitos interpretam como o fim do mundo. E que a doutrina vem nos mostrar que não existe esse fim do mundo, e sim o fim de um período. Então, aquele que for trabalhar hoje, ele estará participando desse trabalhador. Quem está trabalhando, qualquer um deles é o trabalhador, beleza. Independente de ter
tido oportunidade ou não, acredito eu, já diferencia um pouco do que foi comentado aí. Ele pode não ter querido trabalhar também, mas ele, por estar agora na última hora, então, o período agora é a última hora, e que o estudo de Haroldo Dutra diz que essa hora é 40 anos. E se hoje, então, estamos na última hora, os últimos 40 anos, né? Dentro desses 40 anos, já que alguns, e daí ele calculou lá na palestra que ele fez, que seria em 57. 2057 é o período final, aí como se fosse, então, agora mudou-se para outro, para o período de regeneração. E quem estiver trabalhando agora, entendo que seria o de última hora. E aí vai receber o mesmo... Não sei por que está com eco aqui para mim. De repente algum microfone está aberto aí. Ele vai receber o mesmo dinheiro, né? A mesma... Aí eu até fiquei imaginando o que seria, né, essa recompensa que é um denário, né, que todos receberiam. Eu cheguei a pensar assim, bom, se a finalidade nossa é felicidade no final, né, no momento em que eu recebo esse denário, eu recebo a felicidade, né, eu recebo o estado de espírito de luz, de elevação, sei lá, então eu estaria recebendo esse denário. Eu só não recebi antes porque não trabalhei. E não há injustiça daquele outro que trabalhou todo o tempo e ele recebeu a felicidade desde sempre. Ele trabalhou todo o tempo, né? E por isso ele é feliz todo o tempo, todo o período. Isso é apenas uma interpretação, né, que a gente poderia dar a respeito desse denário. E tu vê, e nós fugimos tudo porque a questão era do semeador. Mas, enfim, fica mais essa colocação aí, de repente, para vocês darem, aumentar um pouquinho esse conteúdo, né, de essa última hora, o que é. Se a gente for observar, Nelson, alguns entendem como o fim do mundo, né? Mas o texto bíblico, essa expressão fim do mundo não existe. Eu desafio as pessoas a olharem a Bíblia e ver se encontram o fim do mundo. Elas vão encontrar lá fim dos tempos, que é muito diferente, né? Aí começa o equívoco de muitos irmãos, principalmente evangélicos, né? E católicos até. Católicos é um pouco mais difícil, mas protestantes em si, a entenderem como o fim do mundo. Mas é uma interpretação, não é um entendimento literal. Fim dos tempos, a própria palavra já diz, né? São tempos que irão terminar e iniciar novos tempos. Então, isso aí é muito tranquilo para os seguidores da doutrina espírita, né, entenderem. E o Haroldo, ele fez esse cálculo, né? Outros também fizeram esse cálculo, né? E chegaram a esse dia aproximado de 50... qual é o ano mesmo? É 57. Nós estamos em 2020, então 2057. Isso, né? Falta 37 anos. Então é a data aproximada do início desses novos tempos, né? Que a doutrina espírita nomeia como mundo de regeneração, né? Que seriam uma transição. O mundo de regeneração é uma transição, né? Ele não é um mundo permanente, como mais adiante nós iremos alcançar, né? Depois do mundo de regeneração, daí vai ter um período maior, que é o mundo ditosos ou felizes, né? Então é um mundo de intenso trabalho mental. Nós vamos buscar muita evolução
no desenvolvimento mental, sentimental e educação de sentimentos, né? Aí a gente encontra a resposta no desenvolvimento da tecnologia, da medicina, em que as dores físicas elas tendem a desaparecer paulatinamente. E nós iremos encontrar os desafios no desenvolvimento mental e espiritual, né? Que é esse período de regeneração. E nós iremos nos curar das enfermidades da alma. O Haroldo ele usa a expressão convalescência, é um período de convalescência. Nós vamos passar nesse período aí. E ele não abrange muito tempo, não. É um período, assim, de poucos milênios. E termina. E tem uma nova seleção. E tem os aprovados e tem os reprovados. E aí os reprovados vão lá para um período, para um mundo onde está no início do processo de regeneração. Como nós estamos recebendo essas crianças. Índigo, cristais. Na verdade, eles foram reprovados do mundo de regeneração. E estão aqui nesse novo processo, ajudando, né, nós, que estamos saindo desse prova de expiações, e se ajudando também a eles próprios. Né? E é assim que funciona, no meu entendimento. Paulo Borges, o que tu acha a respeito disso? Eu achei bem interessante essa análise do nosso amigo Nelson, mas eu também fiquei assim pensando, porque tem muitos que estão trabalhando há muito tempo, mas assim de uma forma não muito produtiva, e que eu pensava assim, de repente aqueles que trabalharam por último chegaram com mais força, com mais destemor, com mais amor, com mais, assim, rendeu mais o trabalho deles. Eu também tinha essa informação, mas eu gostaria de confirmar com vocês que tem procedência. Essa questão aí dos trabalhadores que tiveram produtividade, né? Os de primeira hora que tiveram produtividade, a parábola dos talentos, ela ensina bem esse processo. Aquele trabalhador que tinha 5 talentos, né? Que desenvolveu bastante, evoluiu bastante e produziu bastante, receberá mais 5 talentos. Então, ele irá se desenvolver muito mais ainda. Podemos colocar o Chico Xavier, né, como um trabalhador de 5 talentos. E aqueles que tinham 1 talento, alguns conseguiram produzir outro talento, né? Segue na evolução, fica com 2. E alguns enterraram, e é esses que não produziram quase nada. E daí o senhor da terra lá disse que eles malbarataram o tempo deles, o trabalho deles. Então essas almas aí que não produziram. Mesmo tendo oportunidades, não produziram. E aquele que nada tem, né? Nada tem de virtudes, de luzes na alma. Até o que tem lhe será tirado. Então, o que vai ser tirado dele se ele nada tem? Vai ser tirado dele uma condição para que ele não se complique ainda mais na encarnação futura. Uma condição assim que levou ele à queda, levou ele a se afundar, né, nessa caminhada evolutiva. Como tem aquela parábola do semeador, né? Aquele homem sofreu uma queda, foi atacado por salteadores. Então, podemos fazer uma associação com essa parábola do talento. Aquele que teve essa queda, lhe será tudo o que ele possui, porque ele não soube usar, ele usou de forma equivocada. E se complicou. Para que ele não volte a se complicar novamente. Aí nós podemos observar crianças que nascem, né, com problemas físicos, né, com síndromes que podem afetar sua mente e o seu corpo físico. Seria isso que Jesus estava falando na parábola dos talentos. Se eles tiverem uma saúde plena, mental e física,
devido a sua índole espiritual, eles poderão arrumar uma complicação maior ainda para o seu espírito no futuro. E para os outros, né? Wilson, o que tu acha, Wilson, a respeito? Abordaram vários tópicos, inclusive do Haroldo prevendo. E eu lembrava quando perguntaram para Jesus, quando isso se sucederá? Se sucederá. Você lembra qual foi a resposta dele? Só Deus o sabe. Eu acho muito temerário as pessoas ficarem colocando data. Desde o advento do Espiritismo, se fala no princípio, mas não no final desse processo. Então, a coisa não vai ser assim tão rápida quanto a gente imagina. Penso eu, né? Embasado na própria palavra de Jesus, que não quis dizer uma data. Aí, nós vamos ficar aventurando aí a superar Jesus, quando questionados. Seria melhor dizer que não sabemos. Mas que começou, começou. Esse processo, se nós formos olhar lá, a geração nova, que Kardec fala, naquele tempo ele já via chegar gerações que eram diferentes das anteriores. Desde lá já houve umas 3 ou 4 gerações, e nós estamos vendo outras mais evoluídas, cada vez mais evoluídas. Ei, o Wilson. processo é acelerado. Wilson. Percebemos que está próximo. Ei, Wilson. Nós temos que analisar assim, ó. Jesus estava respondendo à pergunta, quando será o grande dia do Senhor? Né? Mundo de regeneração é o dia do Senhor? O dia do Senhor, ele não podia dizer quando é que seria o grande dia do Senhor. O entendimento do povo era uma mudança de estado daquele momento. O grande dia do Senhor, nem sei se existe, porque os espíritos têm um progresso quase que infinito. Os espíritos que atingem a condição de angelitude também têm mais uns progressos pela frente. Que dia do Senhor é esse? Quer dizer que chegaria a um ponto não teria mais progresso? Eu não me aventuro a dizer. Outra coisa também não é fim de mundo, né? Já foi falado aqui. É fim de um ciclo. E também foi falado que o mundo de regeneração não é definitivo. Muita gente fica assim, tomara que eu possa nascer no mundo de regeneração. Mas as obras básicas nos dizem que é um lugar tipo um ambiente de repouso, de refazimento das forças, porque a gente desgastou muita energia, muita ansiedade, muito medo, muita insegurança nesse período evolutivo todo aí. E nesse período de refazimento das forças, nós vamos ter mais tempo para as questões espirituais, intelectuais. Você mesmo falou aí, César, o avanço da medicina, nós não vamos ser tão atacados por doenças tão deletérias como tem hoje, né? Como se fosse possível ter uma doença não deletéria, mas doenças vão ser mais facilmente debeladas pela medicina. Então, vai ter mais tempo. Os trabalhos físicos já não são tão demandados, tudo é máquina, tudo é eletrônico, com algumas exceções de que algumas pessoas não têm acesso, mas quem tem um mínimo de recurso, há pouco eu olhava a nossa rua ali, tem um filete de terra que acompanha o meio-fio, eu pensei, pegar uma pá, depois me lembrei, mas contrata uma maquininha, a maquininha vem embaixo, a lâmina ali, faz os 30 metros em 15 segundos, limpa. Então, para que a gente vai estar se judiando como se judiava antes? Então, o processo de transformação já começou há bastante tempo, há mais de 150 anos, e está acelerando, mas saber o dia certo, não pode dizer assim, de hoje em diante a Terra é um mundo de regeneração. Chega lá, 2057, 2058, então a Terra vai ser um mundo de regeneração? Essa questão, Wilson, que eu levantei, né? Mundo de regeneração não quer dizer que seja o dia do Senhor, que Jesus comentava naquele tempo lá. O dia do Senhor eu entendo que é um dia de plena harmonia, de amor e harmonia. E não se enquadra no mundo de regeneração. Então, esses cálculos que estão falando é do mundo de regeneração. Eles não estão fazendo cálculo desse dia do Senhor que Jesus falava, que vem ser outro.
Não sei No se mundo sublime, talvez se aproxime do dia do Senhor. Mas o dia do Senhor seria quando não seria mais nem necessário reencarnar. Se é onde a pessoa se depura totalmente, se torna um espírito puro. Exato, aí se encaixa melhor, né, no dia do Senhor. Viu como a coisa é profunda, né? É complicada. Mas é isso, não é um dia definitivo para todo mundo. É em Exato. particular, cada um tem um tempo de progresso, né? Não é definitivo, é. Por isso que ninguém sabe. Nem Jesus sabia. Chegamos no nosso horário, então, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos, da dona Terezinha Isolã também, da dona Antoninha, da Celoni, do Nelson, do Paulo Borges, do Wilson. E gostaria de convidar o Nelson para fazer a prece de encerramento desse estudo da tarde de hoje. Bom, então, cada um colocando-se na introspecção, procurando esta paz interior, esta tranquilidade, para que, conseguindo isto, entrando assim nas vibrações de paz, de amor e luz, do nosso Mestre Jesus e dos seus mensageiros, assim como do nosso mentor espiritual. Que possamos receber essas vibrações energéticas, que venham assim trabalhar o nosso corpo físico e espiritual, nos trazendo harmonia, nos trazendo paz, fortalecendo a nossa vontade para continuarmos na busca do aprendizado, fortalecendo em nós a disciplina, a responsabilidade, bem como o desenvolvimento de sentimentos bons em nosso interior, para, em conhecendo um pouquinho da mensagem de Cristo, viermos a viver esses ensinamentos da forma mais adequada possível. E como no próprio mandamento diz, amar a Deus de todo o teu coração, que nós possamos, dentro do nosso entendimento, da nossa compreensão, sentir e confiar em nosso Criador. Que esta luz que nos envolve possa permanecer, possa expandir-se mais e mais, agindo sobre a nossa residência, trabalhando e transmutando energias deletérias, e expandindo mais e mais, passando pelo pátio, e abençoando, tocando os corações de nossos vizinhos, para que todos possam ser inspirados no sentido de procurar sempre estar cada vez mais próximo da vivência e do amor do nosso Criador. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade e que a Tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então tá, Então, pessoal. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.